Boa tarde, meu irmão. Muito bom estar aqui com você essa tarde e aqui continuando no nosso estudo da palavra do Senhor, olhando para o livro de Provérbios. E, meu irmão, nessa tarde nós estudaremos mais um dos temas variados aí que Provérbios nos traz, e o tema de hoje talvez seja até um pouco tanto polêmico. Nós estudaremos sobre bebedice, sobre a questão da bebida alcoólica. Porque Provérbios fala sobre isso, nós não temos como estar pulando os temas. Se Provérbios fala, se a Bíblia fala, nós precisamos estar analisando isso daí. Então vamos falar rapidamente aqui sobre bebida alcoólica, sobre a bebedice e o que Provérbios nos fala sobre isso. Meu irmão, a primeira coisa que você deve saber que a bebida alcoólica, como outras drogas, ela é uma droga psicoativa. O que é uma droga psicoativa? É uma droga que afeta a mente. Ela vai deixar o seu organismo muito mais lento. Por exemplo, o seu batimento cardíaco vai ficar mais baixo, vai ficar mais lento. Então, ela deixa a sua percepção muito mais lenta, a sua visão muito mais lenta, as suas reações muito mais lenta. É por isso que o bêbado não pode estar dirigindo um carro. Por quê? Ele não tem agilidade para estar agindo em qualquer situação. Outra que ele já fica ali sem uma direção. E se acontecer qualquer coisa, ele não tem ali uma velocidade na sua reação para estar agindo. Porque a bebida alcoólica é uma droga psicoativa, está afetando a mente da pessoa. E olha só, meus irmãos, quando nós falamos de bebida alcoólica, à luz da Bíblia, nós percebemos que traz muitas coisas ruins para a vida da pessoa. Eu sei que existem pessoas, existem cristãos que trazem aquele tipo de argumento. Ah, mas você vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Não tem nada na Bíblia dizendo que é pecado beber uma cerveja, pecado beber vinho, pecado beber alguma bebida alcoólica. Não tem nada na Bíblia dizendo isso. E de fato não tem. Só que o simples fato da Bíblia dizer, lá em Romanos capítulo 14, lá em 1 Coríntios capítulo 8 até o capítulo 10, que se a minha atitude escandalizar a vida do outro irmão, isso já se tornou em pecado. Olha só, estou usando apenas o argumento do escândalo. Se algo que eu faço escandaliza a minha comunidade em igreja, escandaliza o meu irmão em Cristo, essa minha atitude, ainda que a Bíblia não fala que ela é pecaminosa, se essa minha atitude escandalizou meu irmão em Cristo, ela já se tornou pecaminosa. Olha só, o escândalo fez uma atitude que a Bíblia não diz se é certo ou errado, se transformar em pecaminosa, porque eu afetei a mente do meu irmão em Cristo. Então, o simples fato de escandalizar já se torna esse ato pecaminoso. E outra coisa também, o álcool, ele está associado a muitos problemas de saúde que uma pessoa pode estar enfrentando. Por exemplo, o álcool está associado ao Alzheimer, o álcool está associado à angina de peito, o álcool está associado à úlcera duodenal, o álcool também está associado ao cálculo biliar, a linfomas, a transtorno bipolar, a síndrome metabólica, ao Parkinson, e também a artrite reumática e também ao cancro, que seria o câncer. Olha só como o álcool está associado a todos esses males, o álcool está associado a todas estas doenças, então você percebe que não é algo benéfico para a nossa vida. E outra coisa, meu irmão, que você deve também perceber, o álcool, a bebida e o crente não combinam. Bebida alcoólica e crente não combinam. Por quê? Você vai notar que a bebida alcoólica ela traz o descontrole para a vida da pessoa. E o que a Bíblia fala sobre o crente? Que ele precisa ter o controle da sua vida. Esse é uma das etapas do fruto do Espírito Santo na vida do crente. O domínio próprio, o controle que a pessoa ela deve possuir. Então, olha só. O fruto do Espírito Santo é domínio próprio. O fruto da bebida alcoólica é não ter domínio próprio, é um descontrole. E, de fato, isto acontece. Você sabe que muitos religiosos, eles usam drogas psicoativas, pode ser drogas, pode ser alucinógenos, pode ser uma bebida alcoólica, uma bebida alucinógena,
para que essa pessoa, nessa religião, tenha um contato com o mundo espiritual. Então você já deve conhecer religiões que usam drogas psicoativas para ter um contato com o mundo espiritual. Por exemplo, tribos indígenas onde a pagelância acontece. O que acontece então para que o pajé daquela tribo? Então existe o cacique e existe o pajé. O cacique ele seria como se fosse um líder político e o pajé como se fosse um líder espiritual daquela tribo, daquela aldeia. Então, para o pajé ter um contato maior com o mundo espiritual, com espíritos, como eles são animistas, e eles acreditam em vários espíritos, espíritos de animais, espíritos de árvores, então eles estão rodeados por esta visão, por essa cosmovisão espiritual. E para que o pajé tenha um contato melhor e maior e mais especial com o mundo espiritual, o que ele faz? Ele faz uso de alucinógenos. Então, eles têm ali elementos que eles usam, que eles fumam, para que ele possa ter uma porta aberta para o mundo espiritual. Outro exemplo também é no mundo espírita. Na religião, dentro dos espíritas, existe o ramo que você já ouviu falar, que é do Santo Daime. Então, aquelas pessoas se reúnem naquele local, tomam aquele chá do Santo Daime, com a intenção também de ter uma porta aberta para o mundo espiritual. Meus irmãos, a Bíblia não nos ensina que nós devemos fazer uso de drogas psicoativas para ter um contato maior com o mundo espiritual. Pelo contrário, olha só, a Bíblia fala que o nosso culto deve ser racional. Olha só, você não deve estar fora de si para entrar em contato com o mundo espiritual. Jamais. O nosso culto a Deus é um culto racional. O que o Espírito Santo traz em nossa vida é o domínio próprio. Olha só então que a Bíblia nos ensina. Então nós não devemos estar descontrolados, mas nós devemos ter domínio próprio. E dentro do livro de Provérbios eu quero mostrar para os irmãos aqui os malefícios e os estragos que a bebida alcoólica pode trazer na vida de uma pessoa. A primeira coisa é que a bebida ela é zombadora. Ela vai zombar da sua vida. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 20, o versículo 1. Provérbios 20, versículo 1 diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. O vinho, ele escarnece. O vinho, ele zomba da nossa vida. O vinho estraga a vida de uma pessoa. Olha só, você provavelmente teve na sua família, talvez você teve uma experiência assim, ou você conhece famílias que foram estragadas, foram destruídas por causa do elemento da bebida alcoólica ou alguma outra droga psicoativa que entrou naquela família. Infelizmente, você pode encontrar famílias e lares que são destruídos por causa da bebida alcoólica. Às vezes é o chefe da família, o pai da casa, que aí está escravizado pela bebida alcoólica. E toda vez que ele chega na sua casa, é uma tristeza e um desespero para toda a família. Porque muitas vezes famílias acabam sendo destruídas porque alguém está ali sendo escravizado pela bebida alcoólica. E às vezes o filho, ou os filhos, ou a esposa, tem um desejo que o marido nem chegue para casa. Por quê? Toda vez que ele chega bêbado é aquele transtorno. Acontece violências, acontece xingamentos, acontecem coisas ruins e aquele desastre acontece naquela família. Famílias foram separadas, famílias foram destruídas por causa da bebida alcoólica. Não apenas no âmbito familiar, mas talvez você também conheça pessoas que perderam o seu emprego por causa da bebida alcoólica. Pessoas que mostram um caráter profissional muito bom, só que por causa da bebida ele pegou tudo isso e jogou a terra abaixo. Olha só, muitas pessoas perderam o emprego por causa da bebida alcoólica. Olha só que interessante, então, que a Bíblia nos fala que o vinho, a bebida alcoólica, zomba da vida da pessoa. Ela vai tirar tudo aquilo que você tem, porque a pessoa está sendo controlada pela bebida alcoólica. Então, isso aqui é um fator que nós devemos saber. E outra coisa, que todo bêbado, ele tem falta de caráter. A pessoa que se entrega à bebida, ela está com falta de
caráter. A pessoa que fica bêbada e descontrolada é porque ela não tem caráter. Então, olha só o que a Bíblia está nos mostrando, que a bebida ela é zombadora. Mas indo adiante, o que a Bíblia nos ensina mais sobre a bebida? A bebida também está muito ligada a uma vida financeira de miséria. Olha só o que diz aí Provérbios capítulo 21, versículo 17. Diz assim: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Olha só que interessante, a bebida está associada à miséria. Aquele que ama o vinho nunca vai ficar rico, nunca vai prosperar, porque a bebida está associada a uma vida de pobreza. Olha só, qual é o homem que vai ficar rico, vai ter prosperidade, se ele está sendo controlado pela bebida alcoólica? Se ele vive bêbado de dia em dia, se ele não consegue usar a sua mente para produzir, para prosperar no seu trabalho. Olha só, como nós falamos, muitas pessoas até perderam o emprego. Por quê? Bebida alcoólica. Foram controlados e ficaram dessa maneira bêbados. Olha só, foram controlados pela bebida. E você olhando aí pelo mundo da fama, então você pode dar aí uma analisada e pensar no mundo da fama. Quais pessoas que chegaram no auge e por causa de drogas psicoativas perderam tudo aquilo que elas tinham? Então você pode pensar em vários nomes. Por exemplo, Amy House, ela, por causa de drogas, perdeu tudo aquilo que ela tinha. Você também talvez conheceu Elis Regina, por causa também de questões de cocaína, morreu muito cedo. Drogas psicoativas, o que aconteceu? Perdeu tudo aquilo que a pessoa tinha conquistado. Todo aquele dinheiro e toda aquela fama perdeu por causa de drogas psicoativas. E a bebida alcoólica é uma droga psicoativa. Bebida está muito ligado à miséria. Olha só outra coisa também sobre a bebida alcoólica. A bebida em excesso é sempre antibíblico e contraproducente. Olha só o que diz aí, capítulo 23, versículos 20 e 21. Diz assim para nós: não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Olha só, não esteja entre essas pessoas. É o que a Bíblia nos ensina. Se afaste dessas pessoas, não esteja entre o beberrão, não esteja entre pessoas que bebem. Olha só, às vezes você, dependendo do seu trabalho ou da sua faculdade, você é recebido por um convite de amigos a entrar dentro de um barzinho. Bora lá naquele barzinho para a gente beber ou para a gente curtir um pouco, mesmo que você não beba. O que a Bíblia fala é, não esteja entre o beberrão, porque isso é contraproducente, isso não traz nada de nenhum benefício para a sua vida, para a nossa vida. Uma outra coisa também, olha só o que diz o capítulo 23, versículo 29 ao 35, você vai perceber como é a vida de um bêbado, como é o ciclo vicioso em que ele vive. Olha só que interessante esse relato e essa história aqui. Capítulo 23, a partir do versículo 29 ao 35, diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como um basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e eu não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Olha só a vida de um bêbado, como ele vive, uma vida triste. É aquela pessoa que se demora a beber, aquela pessoa que bebe, 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 e os seus olhos já começam a ficar vermelhos. A sua figura começa a mudar, porque a bebida traz mudanças significativas na sua saúde e no seu corpo. É a pessoa que começa
a falar coisas sem sentido. É a pessoa que começa a ver coisas estranhas, coisas esquisitas. Tudo isso a bebida faz, porque ela é uma droga psicoativa. E o que acontece logo depois? O versículo fala que o seu fim é como uma picada de uma cobra. A pessoa muitas vezes se deita na sarjeta, se deita no meio da rua, como se alguém tivesse espancado ela. E quando ela começa a retornar à sua consciência, ela fala: nossa, parece que um trator passou em cima de mim, parece que me espancaram, parece que me bateram e eu não me lembro do que aconteceu. Então eu prefiro me levantar e vou novamente beber. Olha só como que é o ciclo vicioso da vida de um bêbado. É uma vida muito triste, é uma vida destrutiva. E nesse relato você começa a perceber, não se falou de família, não se falou de emprego. Nesse relato você começa a perceber que essa pessoa acabou vivendo à margem da sociedade, porque a bebida alcoólica o leva para isso. Ela leva a pessoa para viver à margem da sociedade. E ela já começa a perder sua família, começa a perder relacionamentos, começa a perder ali uma visão profissional, começa a perder muitas coisas que ela poderia ter. Bênçãos do Senhor na vida dela, porque ela se entregou à bebida. Olha só, meu irmão e meu amigo, o que a Bíblia nos ensina, como a bebida é prejudicial. Ah, mas talvez alguém pode dizer, a questão, eu posso beber socialmente e só me controlar para que eu nunca chegue na fase de ficar bêbado. Olha só, mas todo mundo que está entregue à bebida, ele começou com um copo, começou com uma taça. Todo mundo que está entregue à bebida, ele teve um começo nesse ramo. O que a Bíblia nos ensina é muito melhor você se afastar. Olha só, não caia na conversa de quando você ver aquele copo atraente, atrativo, naquele dia de calor, quando aquele vinho está escoando, aquele copo geladinho. O que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos nos afastar, porque a conclusão de tudo isso será desastrosa. E mais um versículo ainda para a gente terminar, você também vai notar o que Provérbios nos ensina, que os nobres não devem se entregar a vinhos. Olha só o que diz o capítulo 31, versículos 4 e o versículo 5. 31, 4 e 5 diz assim: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Olha só que interessante aqui. Palavras do rei Lemuel, e o que ele está dizendo aqui? Não é próprio do rei beber vinho. Por quê? Quando o rei ele se entrega à bebida, quando um presidente, percebam muito bem, quando um presidente se entrega à bebida, ele acaba pervertendo a lei. Ele acaba se esquecendo realmente dos necessitados. Ele acaba vivendo apenas para si, para o seu ventre, para os seus desejos e para a bebida que o satisfaz. Note muito bem, um presidente nunca deveria ser um beberrão. Um rei nunca deveria ser um beberrão. Um prefeito nunca deveria ser um beberrão. Um pastor nunca deveria se entregar à bebida alcoólica também. Olha só que interessante que a Bíblia fala, não é próprio dos reis a bebida alcoólica. E meu irmão, não é da nobreza a bebida alcoólica. O que a Bíblia nos ensina? Que você e eu, que somos cristãos, nós somos da família real de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Quando você lê 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, lá nos ensina que nós fomos feitos para Deus, sacerdócio real. Nós somos para Deus reis, nós somos para Deus nação santa. E a Bíblia está dizendo aqui em Provérbios que não é para os reis a bebida alcoólica. O que nós aprendemos aqui? Que ela é destrutiva, ela vai trazer malefícios para a nossa vida. Então perceba, meu irmão, bebida alcoólica traz malefícios para a sua saúde, bebida alcoólica traz malefícios para a sua convivência social. Ela vai deixar a pessoa vivendo na margem da sociedade. Bebida alcoólica vai trazer ali malefícios para a convivência familiar e também profissional. É o que a Bíblia nos ensina sobre a questão da bebida alcoólica e é isso que Provérbios aponta, que ela é destrutiva. Que esse estudo possa ser elucidativo para você, que Provérbios possa continuar falando ao nosso coração cada dia mais
que viermos a estudarmos as suas palavras. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de sua família.